Olá, você está no canal Destino Berlim, eu sou Mauro Feola e hoje eu não estou em Berlim, mas sim em Augsburg, uma cidade que fica a 40 minutos de trem da cidade de Munique. Eu estou na Baviera, estou visitando, na verdade, uma super influencer, né, uma grande amiga minha, na verdade, da universidade. Nós estudamos juntos há 20 anos na Unicamp e essa mulher virou também influencer no YouTube. Ela tem um canal chamado Deutsch und Deutschland. Seu nome, Ingrid Lenk. Por favor. Hallo pessoal, tudo bem? É uma honra acompanhar o Mauro um pouco nessa visitação à minha cidade do coração, onde eu fui para a escola, onde eu estudei, onde a minha filha nasceu. Tenho certeza que vocês vão adorar. E nós vamos aí tentar complementar um pouco de dica dele, um pouco da minha dica de coração e pessoal. E é isso então. Na verdade, a Ingrid manja muito da cidade, conhece muito da história da cidade e, obviamente, como o canal Destino Berlim tem essa toada de contar também as histórias e a história de cidades, né? Eu vou contar um pouco a história da Alemanha e como se projeta a história da Alemanha em Augsburg, principalmente no momento muito importante dessa cidade. Essa cidade foi muito importante no período renascentista. A gente vai falar de um cara dos mais ricos da história do mundo, na época o mais rico, e também a gente vai ver em que medida que esse dinheiro acabou refletindo em aspectos da arte e também religião. Então fique por aqui, fique sintonizado, porque esse vídeo vai dar o que falar. Obrigado, Ingrid. Vamos começar? Vamos lá! Augsburg deveria ocupar um lugar de destaque em sua lista dos principais lugares a serem visitados na Alemanha, sobretudo se você estiver por Munique. Essa antiga e famosa cidade imperial já foi o lar de duas grandes dinastias mercantes medievais, os Fugger e os Weser, e nos dias de hoje é a capital da região administrativa da Suábia Bávara. E uma das coisas mais legais de Augsburg é que nós não temos só aí resquícios de tempos mais modernos, Renascimento, Idade Média. Nós vamos muito longe com o início da cidade, que é considerada aí a segunda cidade mais antiga da Alemanha depois de Trier. Então vocês encontram pela cidade inteira escavações arqueológicas das saunas romanas, dos templos, das estátuas, dos banhos romanos, como a gente pode ver aqui, ó, esses resquícios de templos, das bordas, né, também dos templos, outras estátuas mais para cá, para mostrar aí para os visitantes a riqueza da cidade. Então, quando eu resolvi visitar você aqui em Augsburg, eu obviamente me informei um pouquinho, né? Você está dizendo que é a segunda cidade mais antiga da Alemanha, era de 15 a.C., né? E, por exemplo, uma rua que a gente daqui a pouco vai visitar, que é a Maximilianstraße, ela era a continuação de uma via que conectava Augsburg, capital de uma província romana, a Verona, uma cidade na Itália, né? De Roma saíam muitas vias, né? Muitas ruas que iam para, inclusive, as colônias. E você vê, os romanos chegaram aqui na Alemanha, né? O fato é que, por mais que o vídeo, né, como já foi apresentado isso, o vídeo é sobre, principalmente, Augsburg, do período renascentista, é importante dizer que a cidade já tem grande importância também, como você está destacando agora, num período muito anterior. Muito anterior. Por exemplo, comparando de novo, né? Augsburg é de 15 a.C., e daí a gente vai para Berlim. Berlim é uma cidade que não teve importância nenhuma por muito tempo, inclusive ela só vai ser fundada em 1237. Então assim, quem já pretende visitar Munique, compensa muito essa visita, porque são só 60 quilômetros aí de distância. Quanto de trem? Trem dá uns 45 minutos, compensa muito, porque vai ter toda essa riqueza que pouca gente sabe e vai encontrar aqui. A conexão de Augsburg com Verona pela Via Cláudia colocou-a desde muito tempo no nexo do comércio europeu, principalmente na era medieval. Nessa época, a cidade tinha um papel político de grande importância para imperadores e príncipes do Sacro Império Romano Germânico, já que muitas dietas imperiais foram realizadas por aqui. Uma das mais importantes foi a Paz de Augsburg de 1555, a qual levará a um acordo de paz entre católicos e protestantes do Sacro Império, que viviam grande tensão depois da eclosão de guerras religiosas consequentes da Reforma Protestante de 1517. Com a paz religiosa, católicos e protestantes viviam agora pacificamente lado a lado em algumas cidades.
Essa coexistência pode ser vista aqui em Augsburg, no extremo sul da Maximilianstraße. Ali, a Basílica Católica de São Ulrich Jafra e a Igreja Protestante de São Ulrich estão lado a lado. O problema é que a paz durou apenas até o século XVII, pois entre 1618 e 1648 eclode uma guerra que matou quase um terço da população alemã de então, a Guerra dos 30 Anos. Como consequência dela, muitas cidades alemãs erigiram muros de defesa, dentre elas Augsburg. Partes desse muro ainda podem ser vistos na paisagem urbana. O que pouca gente sabe é que existe esse Stadtmauer, esse muro da cidade, que funcionava como um muro protetor aqui da cidade. E, para quem está aí na fossa, não fique aí tão mal, porque eu estou literalmente no fosso. Aqui era a parte do fosso desse Stadtmauer para proteger a cidade e é uma parte linda de Augsburg. Pouca gente vem porque dá trabalho subir até aqui, é um pouco cansativo. Hoje não está tão bonito porque é inverno, mas aqui tem uma alameda verde maravilhosa. Super dica de turismo. E aí de turismo de insider, de quem mora realmente em Augsburg, quer vir até aqui. O muro é maravilhoso, tem um Biergarten em cima onde vocês podem se refrescar com uma cerveja maravilhosa, tem umas janelinhas lindíssimas, porque ainda moram pessoas nessa parte do Stadtmauer. Fora que vocês vão assim, fazer uma caminhada, respirar o frescor que a cidade oferece. Dica de coração para vocês. Depois de passear pelas redondezas do Muro de Augsburg, a sugestão é voltar à altura da catedral, justamente onde a Ingrid mostrou restos romanos da cidade. A Catedral de Augsburg data do início do século XI e originalmente tem estilo românico, mas elementos góticos lhe foram adicionados posteriormente. Dentre os highlights a serem destacados estão a porta de bronze do século XI, seus belos vitrais e, como não poderiam faltar por aqui, obras do pintor Hans Holbein, que inclusive é originário da cidade. Os dias de glória da antiga cidade imperial de Augsburg chegaram para valer no início da Era Moderna, ou seja, entre o final do século XV e o início do século XVI, época em que viveram por aqui duas grandes dinastias mercantes, os Fugger e os Wenza. Os Fugger tiveram um papel importante a ponto de até construir um complexo habitacional aqui na cidade. Ela não fica muito longe da catedral e é, sem dúvida, um dos highlights dessa visita. Estou me referindo aqui à Fuggerei. Ô Ingrid, a gente chegou num lugar que eu acho que você é uma das experts para falar. Ela é expert para falar em Augsburg, mas é um lugar do qual a gente falou antes e que me chamou muita atenção. Falei, não, a gente tem que filmar lá, que é o primeiro complexo habitacional social do mundo. Do mundo. Uhum. Foi construído em 1521 pelo Fugger, Jakob Fugger. E daí o nome é Fuggerei, certo? Exatamente. E ano passado foi assim, imaginem, 500 anos da Fuggerei. E ela não só foi uma Sozialsiedlung, que a gente chama, né, essa habitação social no passado, como é até hoje. Tem aí mais de 140 casas, moram mais de 150 pessoas aqui, que pagam 88 centavos por mês para morarem aqui e tem que rezar 3 vezes em benefício aí, em pró a família Fugger, como uma coisa mais ritualística, né, mais uma formalidade que não deixa de ser bonita aí para a família Fugger. E é importante a gente dizer que esse cara, vejam bem, se ela é de 1521, já antes das novas terras ali da América do Sul, nas Américas serem descobertas, ele foi um cara que enriqueceu também porque ele apostou que lá tinha alguma coisa. Então ele apostou nas caravelas, ganhou muito ouro, muita prata, cuidou do dinheiro do Vaticano, nada mais, nada menos do que o dinheiro do Vaticano. Sim. Então assim, era um cara muito poderoso e que bom que ele pensou nos pobres, porque, né? Agora, se ele realmente quis ou se realmente foi um jogo de marketing, será que ele também era marqueteiro? Talvez. Na verdade, por exemplo, é muito doido, porque tudo que você está falando, ele era o cara mais rico do mundo na época, não? Ele... seria até hoje, juntando toda a galera abonada do mundo, ele seria mais rico. Por exemplo, na época, os Médici, né, que eram super ricos da região de Florença, e que eram mecenas, etc., eles eram pobres em relação a Jakob Fugger, né? E uma coisa que eu me informei para poder ter um papo aqui de nível com você, foi de que esse cara, ele emprestou dinheiro pro
imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, que era espanhol. E, portanto, se ele era espanhol, ele era dos Habsburgo, e os Habsburgo, eles simplesmente tinham as colônias na América, tinham colônias na Ásia, tinham, portanto, todo um grande território na Europa, e o Carlos V era um imperador de um império sobre o qual o sol nunca se põe. É assim que se diz de Carlos V. Você imagina? Então, o cara era o cara mais importante do mundo, e o Jacob Fugger foi lá, empresta grana pro cara, o cara parece que não pagou, e os historiadores contam de uma história de que ele mandou a continha. Mandou a continha. Tá certo ele. Super dica. Quem vem para Augsburg tem que visitar. Saímos da Fuggerei e chegamos ao principal eixo histórico de Augsburg, a Maximilianstraße, aqui também conhecida por Maxstraße. A riqueza acumulada no período renascentista transformou a pequena Augsburg a ponto de ter sido a primeira cidade ao norte dos Alpes a construir edifícios deste estilo. É na Maximilianstraße que você vai encontrar muitos deles. Começamos com o esplendor do edifício da prefeitura da cidade. Ela foi construída entre os anos de 1615 e 1624 e tem 57 metros de altura. Para uma construção profana da época, um edifício bastante alto. Só que não mais alto que a Torre Peller, com seus 70 metros de altura. Ambas as construções são exemplos dos mais representativos da arquitetura renascentista ao norte dos Alpes, como já dito. Mais brilho e esplendor esperam por você no interior da prefeitura, mais especificamente no Salão Dourado. Ele quase cega os visitantes com os elementos dourados espalhados que revestem as paredes e o teto. A Maximilianstraße de hoje correspondia originalmente menos a uma rua e mais a uma sequência de praças, as quais passaram a ser divididas pela Fonte de Mercúrio, construída em 1599, e a Fonte de Hércules, de 1602. Como Augsburg tornou-se uma metrópole financeira das mais poderosas na Europa do século XVI, famílias abastadas, banqueiros e comerciantes se estabeleceram por aqui, construindo seus escritórios e residências. Dentre os edifícios mais representativos desse período, há que se destacar a Casa dos Fugger e o Palácio Schätzler. Na época em que se instalaram os comerciantes por aqui, olha que história interessante. Era muito caro construir casas por aqui. Como consequência, então, se pagava imposto justamente pela metragem em relação à casa com a rua. Tem um palácio aqui chamado Schätzler, ele tem só 19 metros de largura, só que ele tem 107 metros de comprimento, ou seja, em termos longitudinais é que os palácios e as casas desses ricaços foram construídas, porque senão ia pagar muito imposto para a cidade. É muito interessante entender por que esse local cheio de mercados acabou se tornando a tal da Maximilianstraße. No início do século XIX rolou a Reichsdeputationshauptschluss, que é uma palavra enorme aqui para dizer a deputação imperial. Napoleão invadiu a Alemanha, Augsburgo era uma cidade independente, e daí o que fez o Napoleão? Combinou com os bávaros de que eles podiam anexar Augsburgo. Bom, o que aconteceu é que Augsburgo passou a pertencer ao Reino da Baviera. E em 1809 construiu-se uma rua bastante larga aqui, não é tão larga, mas para a época do século XIX, início do século XIX, era bastante. Então daí, em homenagem ao primeiro rei da Baviera, Maximilian I José, deu-se o nome dessa rua. Passear pela Maximilianstraße, por fim, é passear pela história da arte e da arquitetura alemã dos últimos 400 anos, já que nela você acaba contemplando edifícios renascentistas, barrocos, rococós ou edifícios ecléticos do século XIX. Não deixe de visitar o Palácio Schätzler, que fica bem em frente à famosa Fonte de Hércules. O edifício é uma pérola do rococó e hoje abriga uma bela coleção de pinturas, incluindo o famoso retrato de Jacob Fugger, pintado por Albrecht Dürer. Não perca ainda o salão de baile do palácio, considerado uma obra-prima da arquitetura rococó.
obrigado que você chegou até aqui nesse vídeo. Obrigado, Ingrid, que você chegou até aqui nesse vídeo com toda a paciência de filmar comigo, a pessoa mais perfeccionista e que, na verdade, aprendeu muito com você. Muito obrigado por todas as informações e eu quero voltar, hein? Eu quero conhecer mais. Foi um prazer. Volte sempre, volte no verão, que vai ser diferente. E tô aí pro que você precisar. Vem aqui me dar um abraço. O canal do Cine Berlim é desse nível Deutsch und Deutschland. Dessa mulher aqui maravilhosa, poderosa. O fato é que eu quero que você não só siga o canal dela, e todas as informações do Deutsch und Deutschland vão estar aqui na descrição desse vídeo, mas continue também seguindo o canal do Cine Berlim. Até a próxima!